Oi, pessoal! Todo mundo bem? Espero que esteja tudo ótimo por aqui, tudo certo. Hoje nós vamos finalizar, finalmente, a nossa série sobre Zangifu. Vamos falar sobre o último órgão que falta, que é a bexiga. Bom, nas 3 últimas aulas, a gente estudou sobre o órgão rim, quanto à função, né? Quanto à função que o rim desempenha, e se vocês puderam ver como ele é importante na medicina chinesa, né? Para o nosso do funcionamento do nosso organismo, certo? Essa aula ela vai conversar bastante com a última, que foi sobre o portão da vitalidade, o Ming Men, né? E vocês vão entender o porquê. Vamos lá? Bom, no livro do Maciossia, que é a nossa maior referência, né, para ter feito essa série, né, assim, foi de onde a gente tirou a grande parte das informações, logo no início do capítulo sobre o órgão bexiga, ele traz a seguinte fala: a bexiga é como a capital de um distrito. Armazena fluidos que em seguida são excretados pelo poder de transformação do Qi. Bom, com isso a gente consegue já ter uma ideia qual que é a função principal aí da bexiga, né? Bom, a bexiga então ela remove a água através da transformação do Qi. Como que isso acontece? Vocês lembram que quando a gente teve a aula sobre o intestino delgado, então, o intestino delgado, ele fazia aquela separação, né, tanto do alimento quanto dos fluidos impuro e impuro. E aí a parte pura dos líquidos, ele enviava para a bexiga, certo? Bom, a bexiga continua esse processo de transformação desse fluido em urina, e aí em seguida ela vai tanto armazenar essa urina quanto excretar essa urina na forma, né, de micção. E essa função, né, da bexiga de transformar os fluidos em urina, ela precisa de Qi e calor. Qi e calor que são provenientes, são fornecidos pelo yang do rim. Então aí a gente já conseguiu ver a relação aí desses dois órgãos que são acoplados, certo? Bexiga, né? Órgão yang, víscera, né? E o rim, o órgão yin, o que a gente chama propriamente de órgão, tá bom? Bom, então embora seja a bexiga que desempenha essa função, né, da transformação aí em urina, e da micção, a energia para que isso aconteça, ela provém dos rins, né? Então, alguns autores entendem que a bexiga ela é o aspecto yang do rim, né? E aí, deste modo, assim como a gente estudou na última aula, ela está relacionada ao fogo do portão da vitalidade, né? Ao Ming Men, tá certo? Do qual origina a sua energia. E aí a gente consegue visualizar isso melhor quando a gente pensa em deficiências em sintomas de deficiência da bexiga, sendo semelhantes aos sintomas da deficiência do Ming Men, por exemplo. A gente pode pensar em, por exemplo, a urina clara e abundante, que ocorre tanto quando a gente tem deficiência na bexiga, ou quando a gente pensa em deficiência do Ming Men também, tá? Bom, além da bexiga, né, vocês puderam ver isso ao longo dessa série inteira, né, que toda função que a gente descreve aqui, ela não tem a participação de um órgão apenas, né, tem o órgão principal, que é aquele realmente responsável, porém, a gente tem interferência e participação de outros órgãos. Nessa questão da urina, da micção propriamente dita, não ocorre diferente. Então, além da participação dos rins, né, garantindo aí a energia, a gente consegue visualizar a participação do intestino delgado, do triplo aquecedor, do fígado e dos pulmões. Então, vamos falar rapidamente um pouquinho de como cada um contribui, tá certo? Bom, o intestino delgado e a bexiga, como a gente, né, eu acabei de falar ali no comecinho,
eles estão intimamente ligados até por conta desse trabalho colaborativo, né? Então, o intestino delgado manda ali a parte pura dos fluidos para a bexiga, certo? E eles movimentam esses fluidos no aquecedor inferior, né? Isso a gente consegue ver, visualizar até na prática clínica, quando a gente quer tratar algumas doenças de origem urinária, a gente pode utilizar pontos do intestino delgado, do meridiano do intestino delgado. Um que é muito utilizado é o ID2, por exemplo, tá certo? Além do intestino delgado, a gente, pensando ainda, né, na questão dos 5 elementos, o acoplado ao intestino delgado é o órgão coração, certo? Então, o coração, ele também influencia na micção, na medida que o Ti do coração precisa descer, né, na direção do intestino delgado e da bexiga para ajudar a fazer essa excreção de urina, tá? E isso a gente consegue relacionar um pouco melhor à medida que coração e intestino delgado são órgãos acoplados, certo? Bom, em relação ao triplo aquecedor, como que ele colabora? Mais precisamente o aquecedor inferior, né, que é onde se localiza ali a bexiga, o intestino delgado também, né? O aquecedor inferior, ele tem a função de assegurar a passagem das águas, né, pela parte inferior do corpo, de forma que essas passagens estejam desimpedidas, estejam abertas. Então, quem assegura isso é o aquecedor inferior, certo? Isso, obviamente, muito importante para a gente conseguir garantir a passagem ali da urina, né? A gente vai ter participação novamente aqui da Cacau, gente. Não sei se vocês estão ouvindo um cachorro uivar, ela tá um pouco nervosa com o cachorro. Tá solidária ao cachorro aqui. Bom, continuando. Vamos falar do auxílio ali do órgão fígado na função de excretar a urina, né, da micção. Bom, o fígado tem uma parte do seu canal, né, do seu meridiano, ele flui em torno da parte distal da uretra. Então, por uma questão anatômica, né, por uma questão ali local, né, que o fígado ele consegue também influenciar nessa função, tá, de excreção da urina. Então, se a gente tem aquela região, né, aquela área com a livre circulação, né, do Ti, aquele Ti suave do fígado, a urina é excretada normalmente, né? Se a gente tem uma estagnação do Ti do fígado naquela região, aí a gente pode ocorrer uma disfunção urinária, tá? Então, em relação ao fígado, é bem por uma questão de meridiano, por onde passa o meridiano. E, finalmente, né, qual que é a influência dos pulmões em relação à excreção da urina? Bom, o Ti do pulmão, vocês lembram? Desce, certo? Até os rins para facilitar a transformação dos fluidos. E aí, com isso, também a excreção da urina, já que a excreção da urina é uma das transformações de fluidos, né? Então, a deficiência do Ti do pulmão, ou seja, quando o Ti do pulmão não desce, que acontece bastante, por exemplo, em indivíduos idosos, né? Pode causar retenção urinária, que é bem comum, né, se a gente for pensar em idoso. Então, a gente consegue relacionar um pouquinho na prática clínica aí, né, assim, com os idosos acho que dá para ser bem visual, assim, certo? Bom, para a gente finalizar essa aula, a gente traz os outros aspectos, né, que são, né, secundários em relação a essa principal função do órgão bexiga, que é a relação que tem com os rins, a gente já conseguiu visualizar, né? Assim, diretamente, eles são órgãos acoplados, o Ti da bexiga, né? O Ti que a bexiga utiliza para fazer a transformação de fluidos e o calor também que a bexiga utiliza para fazer essa transformação de fluidos em urina, ela provém dos rins, certo? Da parte yang dos rins, certo? Então, a bexiga necessita que os rins estejam funcionando adequadamente para que cumpra a sua função.
Por outro lado, os rins dependem da bexiga para movimentar e para excretar os seus fluidos impuros, certo? Porque, né, de todos os órgãos acaba saindo essa separação aí do puro e impuro, tá bom? E um aspecto mental, né, que eu acho bem legal, isso que o Mastiossa sempre traz, né, de todos os órgãos, né, a gente pode, se vocês forem ali relembrando de cada um, ele tem um aspecto mental, né. Então, o aspecto mental da bexiga, ela está relacionada a emoções como ciúmes, suspeita, né, a suspeição e aquela retenção de rancor, aquela de longa duração. Então, quando a gente tem uma disfunção, uma desarmonia, né, no órgão bexiga, principalmente aqueles que são a longo prazo, né, não são aquelas disfunções imediatas, né, rápidas, né, agudas que a gente chama, mas aquelas que são mais crônicas, mais de longo prazo, né, elas podem levar a essas alterações emocionais aí, tá certo? Bom, pessoal, então esse foi o órgão bexiga, muito diferente dos rins, né, que a gente precisou de 3 aulas para conseguir entender direitinho, né? Então, a bexiga, normalmente os órgãos Yang a gente teve as aulas um pouquinho mais dinâmicas, mais rápidas, né? Assim, com um pouco menos de funções, até porque as funções elas são muito, né, juntas com o seu acoplado, certo? E com isso a gente finaliza, né, essa nossa série de Zhang Fu, né? Passamos por todos os órgãos e esse é o último, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. As aulas estão lá disponíveis, vocês podem assistir e ler, né, no nosso blog quantas vezes vocês quiserem e precisarem. E é bom quando a gente termina assim, né, todo esse ciclo, né? Hoje a gente falou de outros órgãos, né, tudo de novo, e a gente ir lá e dar uma olhadinha de novo, que isso ajuda a gente a fixar a informação mesmo e entender melhor como que eles se relacionam todos juntos, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Tchau!